Festas e Eventos TV, um oferecimento de Carrefour, é lá que você vai encontrar. Claro, é claro que você tem mais. Espaço Bianco Noivas, conheça a nova coleção. Estúdio A, o seu jeito de morar. NET, você não pode viver sem. E Noiva Fashion 2005, concorra a uma viagem para Paris. Começa mais um programa Festas e Eventos TV e eu vou ter o prazer de entrevistar o deputado mais votado do Brasil, o doutor Enéas, que está aqui do meu lado. E eu queria saber do senhor se o senhor ainda pratica medicina. No que concerne a atividade didática, quer dizer, dar aulas, sim. Eu dou aula no Rio de Janeiro e em São Paulo. 500 médicos por semestre, 1.000 por ano, um curso particular. O consultório eu não pude mais, não havia mais tempo hábil. E as faculdades também, onde eu dava aula, a elas eu também não vou mais, não. E como é que o senhor consegue se manter atualizado, né, com tantos compromissos que o senhor tem hoje? E o senhor, fiquei sabendo que o senhor escreveu um livro que é o Papa, e todo médico quer ter esse livro, um livro de cabeceira. Então o senhor tem que estar muito focado na cardiologia, mas ao mesmo tempo na política. Como é que é esse desafio de estar fazendo as duas coisas muito bem feitas? Muito obrigado. Primeiro, se eu dizer que é o melhor livro, ele já está até precisando de ser atualizado e falta tempo. E no que concerne ao estudo que faço, ele não é diário. Eu vejo, primeiro que eu convivo com um número grande de colegas que me falam das novidades especificamente na área em que trabalho, né? E segundo que uma vez por mês, no máximo a cada 2 meses, eu dou uma revisada no que acontece de novo na especialidade. É assim mesmo. Doutor Enéas, eu sei que o senhor é um cardiologista brilhante. Obrigado. Como o senhor resolveu entrar na política? Por que também? Estávamos em fevereiro de 89. E eu estava, como qualquer cidadão que tem um pouco de lucidez intelectual, estava indignado com os rumos da política nacional, com a miséria, com a desgraça nacional, com o menino de rua, etc. E minha esposa era procuradora da Justiça Militar, conversando comigo, e disse: por que você não faz isso? Não entra no processo em vez de reclamar. Eu resolvi entrar. Mas onde entrar? Os prefeitos, os governadores dependem do Poder Executivo na posição maior. Pedem esmolas, né? Porque são verbas sempre limitadas. O cargo onde se tem condições de mexer em taxa de juros e tudo é a presidência da República. Eu resolvi me candidatar. Foi assim. E criei um partido para que pudesse fazer ideias à frente. Foi assim. Certo. O senhor foi o deputado mais votado do Brasil. Nunca ninguém teve tantos votos como ele. O que o senhor acha que se deve essa votação expressiva? Sinceridade. O eleitor, quando me ouve, está indignado com os rumos da política nacional, ele percebe que eu digo a verdade. E essa verdade é meridiana, é clara, é límpida, é transparente. Eu digo isso há 15 anos, então eles percebem isso, vontade de acertar, vontade, determinação. E a meu ver, o voto do meu eleitor é isso, é a consciência plena de que está votando uma pessoa que não vai traí-lo. Como, por exemplo, eu elegi 6 deputados comigo, com os meus votos, número que o senhor já citou, e dos 6, 4 já estão na base do governo. Pronto, então, dizem assim, não, que mudei em quê? Eu desafio qualquer pessoa a pegar qualquer pronunciamento meu desde 89 e ver o que é que há de diferente. Doutor Enéas, nós vamos para um pequeno intervalo e logo em seguida a gente continua com essa entrevista maravilhosa. E voltando do intervalo com a nossa conversa aqui com o doutor Enéas, eu gostaria de saber os novos rumos do Brasil. Uma palestra que o senhor veio fazer aqui em Campo Grande tem muito a ver com o momento político, né? Sim e não. Eu vejo o que está ocorrendo, quer dizer, esse pagamento de mesada para deputados, eu vejo, repito, tudo isso como decorrência de um modelo. Sua Excelência, o meu colega, o colega que é advogado, Roberto Jefferson, quando ele mostrou aquilo, ele é como se pegasse um bisturi e cortasse. Ele mostrou que há muita coisa que se passa. Há quantos anos é feito dessa maneira? Sei. Resposta sincera, digo em todos os lugares. Não sei, impossível saber. Eu estou no Congresso há 2 anos e eu tinha informação que qualquer ser humano tem, não sei dizer. Mas, indo ao ponto, isso é um pedaço, porque a questão maior, a meu ver, é por que se paga? Se fosse para fazer coisas tranquilas, não precisava pagar, a gente já ganha. O senhor ganha seu salário. Se alguém lhe der dinheiro por fora, vai fazer algo que o senhor não teria que fazer. Ou que você não concorda. Pronto, mas aí passa a concordar com a consciência comprada. Então, esse é o ponto visceral, meu ver. Eu penso que é um momento de reflexão, né, para todos aqueles que pensam em ir para lá, para o Congresso, né, para que a gente pense que, meu Deus, a mãe de todos nós é a pátria. Nesse sentido, é possível. Eu disse sim e não, porque não aparece tudo. Agora numa entrevista disseram assim, mas não começou no Legislativo? Não começou no Legislativo. Lá apareceu. Se os colegas, alguns, recebiam dinheiro, é porque alguém pagava. É o Executivo, é lá que está o problema. Como eu sempre disse. É uma estrutura viciada.
É o executivo que quer que passe tudo o que deseja contra o povo. Claro que é uma ou outra coisa a favor, evidente, eu repetir, Estatuto do Idoso, claro que é a favor, quem é contra isso? Mas as questões centrais, viscerais, elas foram apresentadas contra o povo. O senhor acha que a CPI dos Correios é a maior bomba política do Brasil? Hoje já teve coisas piores e a gente não sabe. Acompanhando o senhor Zé Marques a história do Brasil, parece que não houve nada pior, parece. A gente não tem isso. Lá para trás, no início, é só por livros, não vivemos, não havia nem televisão. Mas dos últimos escândalos, parece mesmo que é uma. Porque dessa vez, eu digo, vou repetir a frase, da camareira engenheira, todo mundo fala disso. Do porteiro do prédio ao reitor da universidade. Nunca um assunto esteve na boca de tanta gente. Quando eu fiz o meu pronunciamento, 2 minutos há pouco tempo, em cadeia nacional, parecia que era um ato jornalístico meu. O senhor deve ter visto 2 minutos na quinta-feira. Porque antes estava falando disso, eu entrei falando disso, depois continuaram falando disso. Curiosíssimo. Qual a posição do seu partido, a posição firmada do seu partido em relação a isso? Bom, primeiro, como deputados federais já estamos, eu e o doutor Elimar, temos nada a ver com isso. Nada, não temos coisa alguma a ver com isso. Nada. Nossos votos foram sempre contundentes contra o governo. Se a imprensa não publica, o problema não é meu, é da imprensa. Estão todos lá, é só procurar o site da Câmara. Reforma da Previdência, reforma... o DRU, a desvinculação dos recursos da União, isso é uma imundice. Ela foi feita em governos anteriores para ser provisória, agora é isso. Né? Quer dizer, dos recursos podem ser desviados 20% ou um pouco mais, para que Sua Excelência o Presidente use como quiser. Usa para quê? Para pagar juros. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor falou que votou sempre contra. Contra. O governo em nenhum momento fez alguma coisa certa que o senhor concordava e votasse? O Estatuto do Idoso. O senhor votou a favor? Sim, não tinha porquê não. Houve algumas coisas assim. Eu me lembro do Estatuto do Idoso que houve discussão, mas foi consenso, todos. Uma série de benefícios de que o torcedor no jogo de futebol, uma série de... Eu vi um dia... Perdeu tempo. Não, pode ir. Achei engraçadíssimo. Logo que eu cheguei, eu estava sentado e... no meio do plenário, do meu jeito que eu gosto de ficar quieto olhando, e uma discussão demorada sobre os direitos do torcedor, demorada. Foram pelo menos 20 minutos. Claro, todo mundo foi a favor, o torcedor tem que ter seus direitos. E depois foi um aumento de verba para pagar os juros. Não levou um tempo, não foi de 2 minutos. E eu naquele dia já fiquei assim, falei, meu Deus, eram alguns milhões, assim. E rapidamente. Mas lá não é o reflexo da nossa sociedade? Quem está lá... Até certo ponto, porque se a sociedade tivesse a informação, mas não a tem, essa é a questão. Veja na eleição presidencial onde tudo começa. Um candidato, eu por exemplo, eu tenho 30 segundos. O meu opositor, ele tem 7 minutos. Isso é emenda que eu vou apresentar, eu não, alguns colegas vão, no sentido de que o tempo de exposição seja pelo menos o mesmo. Como se tiver alguém que falar do governo, só vai dar o mesmo tempo, que se exponha, para que se defenda, né? Enfim. Então, a população não tem a informação. A população não sabe, falei ainda agora, estava falando do minério, o nióbio, que é um minério, é um elemento químico fundamental para construir avião supersônico. E nós temos 97% do nióbio do mundo no Brasil. Ora, só um exemplo, há muitos de minérios assim raros. Como é que a gente pode entender que o Brasil esteja tão mal e se diga que o Brasil é pobre? É isso. Então, se a população tivesse a informação, seria diferente. Só vota por emoção. É verdade. O senhor acha que as CPIs instaladas são tantas? Hoje a gente não sabe se tem mais CPI ou mais corrupção. Vai acabar tudo em pizza ou... Não, eu creio que... Desculpe, interrompi o senhor. Não, ou vai ter alguma coisa concreta que para a nossa sociedade seja válida? Senhor Zé Marques, eu acredito que alguns colegas serão cassados, não tenho dúvida. Algum, não sei quem. Sabe por quê? Porque se não houver ninguém, o clamor nacional será terrível, terrível, terrível. Eu penso que sim. Doutor, nós vamos para o último intervalo e logo em seguida a gente continua a nossa entrevista com o doutor Enéas. Doutor Enéas, depois da tempestade vem a bonança, o senhor acha que a gente vai poder resgatar alguma coisa nesse país depois de tudo isso que está acontecendo? A minha resposta, ela tem uma visão que se encaixa bem no modelo histórico da espécie humana. Também é a única espécie que a gente conhece que pensa, né? Sim. Veja, José Marques, na história do mundo a gente vê assim, há idas e vindas, mas há um progresso, lento, mas há. Né? A convulsão, ou como o senhor disse, a catástrofe, a tempestade, ela traz depois a bonança. Eu creio que há sempre um avanço. Pelo menos saber que isso se passa é bom. Ter a consciência disso é bom. Né? Eu já lhe disse, eu repito, isso apenas para mim é um mal menor, isso que daí. O maior é a entrega.
explícita da nossa riqueza toda. Mas eu penso que há melhora no quadro. A gente tem que olhar sempre assim, no contexto histórico mundial. Eu vejo como a humanidade caminhando para frente. É o Lenin, o velho Lenin dizia, 2 passos para frente, 1 para trás. Né? Eu sou comunista, eu estou citando um homem de ideias. Então eu acredito que há melhora, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Na hora de votar a pessoa vai pensar um pouco melhor, sem dúvida, há melhora. E como resgatar a imagem do político para as próximas eleições, agora para que o povo acredite, possa novamente ter fé? Senhor Zé Marques, repito sempre, sinceridade. É preciso a gente dizer a verdade, por pior que seja. Às vezes dizer para ele, poxa, o senhor acabou de perder 1000 votos, não faz mal, mas eu continuo sendo coerente. Agora, o senhor perguntou, quantos o senhor tem? Eu digo 66. Não parece. Tá jovem ainda. Não, porque eu pinto a barba. Pode rir, pode dizer o que quiser, é que tem. É verdade, pinta melhor um pouco, eu já sou careca. É uma desgraça. Também sou, então. O senhor tá novo, engana bem, 40 e pouco. Vamos chegar aos 60 pra ver, entendeu? Então, eu perco muito eleitor, não faz mal, tô dizendo a verdade. Seja qual for o tema, a meu ver, o que conquista a população é a verdade. E eu digo isso em palestra, digo em televisão, digo na minha sala de aula, digo em todos os lugares. Se o senhor me perguntar o que eu não sei, eu lhe direi, não sei, eu não acho. E vou procurar saber. Sem dúvida. No momento seguinte, vou tentar saber. Doutor Enéas, eu tenho uma filha de 14 anos e ela perguntou assim para mim, pai, o que está acontecendo? Me explica esse momento. Eu falei, olha, minha filha, é uma resposta complexa e simples. Mas eu vou fazer uma coisa para você. Eu vou comprar um livro para você chamado Revolução dos Bichos, de George Orwell. O mesmo de 1984. Do Futuro do Mundo. E você vai ler e você vai entender por que acontecem essas coisas. O senhor acha que se os nossos filhos tivessem mais educação, hoje o mundo político seria diferente? Eu vou me permitir ser bem contundente. Eu não acho, eu tenho certeza. O ponto nuclear é a educação. Porque em tendo sido educada, a pessoa tem mais condições de análise. Se o senhor pega um homem simples, um homem nosso do campo, ou um homem simples que trabalha o dia inteiro na sua fábrica, ele não tem ideia do que se passa, ele não tem escolaridade. Ele diz assim, isso é assim mesmo, eu já ouvi isso tanto, porque o avô disse que era assim, o pai, entendeu? Então ele diz para os filhos, é assim, o senhor foi extraordinário dando livro, porque é lendo, é se formando, é comparando, é que a pessoa vai formando o seu próprio universo. E ela vai poder ter a resposta dela, não a minha. Claro, ela vai poder dialogar. Eu tenho uma filha de 20 anos, discute comigo e discorda de muitas coisas. E é bom, ela me estimula. É um diálogo aberto. Tá fazendo terceiro, me ensina, tem outra. Eu estou citando essa porque tá na minha função. É bom. Sem diálogo, nenhum de nós é dono absoluto da verdade. Não existe isso. Não existe isso. Agora, eu costumo dizer que me mostrem argumentos que me obriguem a mudar de ideia. E se me mostrarem, eu mudo de ideia na hora. Claro. Agora tem que me convencer. Ah, sim. Né? Tá certo? E para encerrar a nossa entrevista, em uma única palavra, eu vou perguntar para o doutor Enéas, qual que é o caminho para o Brasil daqui para frente? Está escrito independência. Independência. Independência ou morte? É aquela frase política do Pedro Bial, mas eu digo econômica. Independência ou econômica. A independência econômica, o telespectador, né, o senhor perguntou, ela nos dá força para existir. Reparem que como nós todos nos tornamos felizes quando após a adolescência temos nosso emprego. Eu não, trabalho desde 9 anos, mas digo, pobre, né? Mas classe média, filhas da gente que começam a ganhar coisa boa, andar pelos próprios pés. A meu ver, a mensagem é essa, para todos os brasileiros, independência. Essa é a esperança. No momento em que nós fomos independentes, nós temos esperança. E nós vamos ficar sem o transistor, vamos ficar sem o chip do computador. Não faz mal. A gente fica 6 meses sem o chip. Eles ficam sem nióbio, eles ficam sem quartzo, eles ficam sem titânio, etc, etc, etc. Imediatamente se senta à mesa de negociação. Independência. E as coisas se igualam. Se igualam. Independência. E com independência vem esperança. Estamos vivos. Eu falei que eu ia fazer a última pergunta, mas tem uma que é curiosidade. Eu quero. Agora é a última mesmo. Onde eu fui buscar esse bordão? Meu nome é Enéas. Quando o senhor verbaliza isso de uma maneira assim muito enfática, onde o senhor foi buscar isso? Seu Zé Marques, eu tinha, segundo a lei eleitoral, eleição para a presidência depois de 30 anos, imagina, né? Tinha 15 segundos. Nos 15 eu preparei, deu 3 minutos. Fui cortando tudo que é supérfluo. Aí, 3, 4 períodos falando a uma velocidade de 3 a 4 palavras por segundo. Eu digo, se eu não disser alguma coisa para dizer que está impactante. O senhor lembra dos outros candidatos? Se eu pedir o seu Não, eu lembro do senhor. Mas então eu digo, eu tenho que me identificar. Se eu tivesse um sobrenome famoso, né? É. Beleza, né? Mas eu não tenho, meu caro, um homem humilde.
Me ensinou caráter, me ensinou a ter, né, a estudar. Ensinou o senhor a trabalhar a partir dos 9 anos de idade? Exato. Não, ele estava órfão, ele morreu dia 9. Ah, é? Mas eu tive imagens extraordinárias de decência, de retidão. Então, como? Eu tenho que me identificar. Qual é a maneira? Meu nome é Nélio, no mundo é o meu nome é meu. Foi assim, não foi ninguém que disse isso. Ninguém. Muito obrigado ao senhor. Meu jovem, muito obrigado pela entrevista. Espero que o senhor seja bem-vindo aqui na nossa cidade e faça uma belíssima palestra. Muito obrigado ao senhor, César. Obrigado aos senhores telespectadores pela paciência. O Festas e Eventos TV termina por aqui e eu volto amanhã com mais um programa. Até mais.